Salve galera, já passou um tempinho, mas não vamos deixar de fazer a nossa análise aqui sobre a disputa entre Thiago Braga, o cosplay de Templário, e nosso comuna do bigode grosso, Gustavo Gelfato. Segura aí, bora lá. Olha o artigo que encontrei aqui, ó. Reivindicações americanas certificadas contra Cuba, escrita pelo Dr. Timothy Ashby. Lei na página 403 o artigo explicando o grandioso alcance da expropriação dos bens americanos pelo governo de Cuba. Entre 1959 e 1961, o governo cubano nacionalizou quase todos os ativos de propriedade dos Estados Unidos na ilha. Nosso Thiago Braga humilhou, macetou, botou o comuna pra chorar. Eu sou obrigado a reconhecer que realmente o Gustavo Gelfato deu muito mole nesse vídeo aqui. Mas será que foi realmente bem assim? Vem comigo que eu vou te mostrar um negocinho aqui. Como eu achei que tinha algo estranho, eu fui lá e baixei o artigo. E como vocês podem ver aí, é o mesmo nome, do mesmo autor, Timothy Ashby. Tá, tudo bem, mas qual é o problema? O problema que eu achei estranho é que o Thiago partiu logo para o segundo parágrafo, recortando uma informação que lhe era conveniente. E eu perguntei por que ele esqueceu da introdução. Eis o motivo. Há muitos equívocos com relação às reivindicações dos Estados Unidos contra Cuba por propriedades confiscadas pelo regime de Castro. O autor que ele está usando como fonte já começa o artigo discordando dele. Ou seja, ele usou um artigo que não concorda com o que ele diz. Esse método de recortar informações que são convenientes à sua narrativa, que inclusive é muito utilizado por certos tiktokers aqui da plataforma, tende a ser muito eficiente, porque a maioria das pessoas não vai olhar a fonte, não vai procurar o que diz o artigo. Mas vamos em frente que tem mais coisa aí. Na página 416 do artigo, o professor explica exatamente como o governo cubano avaliava as propriedades nacionalizadas. Nessa parte do vídeo, o Thiago Braga utiliza recortes do artigo de maneira proposital ou não para corroborar a tese de que Cuba queria pagar um valor menor do que era proposto e que por isso os Estados Unidos não aceitavam o pagamento. Só que ele não relata que, na página 417 do mesmo artigo, o autor relata que, em agosto de 1961, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou que a dívida de Cuba era de aproximadamente 956 milhões. E na página 420 do mesmo artigo, o autor relata que, em 1964, através do embaixador da Suíça, Fidel Castro enviou uma proposta secreta para o governo dos Estados Unidos, comprometendo-se a pagar $1 bilhão pelas expropriações. A proposta chegou até o governo dos Estados Unidos, mas a resposta interna é que Castro não iria durar e que recuperar esses ativos agora não seria proveitoso para o governo dos Estados Unidos. Nas páginas 418 e 419, o Dr. Ashby volta a reforçar sua posição. Diz ele: a questão que permanece por décadas é, se Cuba reconhece que tem que fornecer um pagamento justo e adequado pelas expropriações, por que isso ainda não aconteceu? A posição dos Estados Unidos é que Cuba nunca levou realmente a sério suas proposições. Na realidade, continua o doutor, o governo cubano fez tentativas repetidas de resolver as reclamações, mas o governo dos Estados Unidos recusou-se a negociar e interveio nas tentativas dos demandantes privados de resolver o problema. Galera, o artigo tem muito mais trechos onde fica bem claro que a posição do autor é uma posição completamente diferente da que o Thiago apresentou. A impressão que fica é que o Thiago Braga pensou esse artigo que trazia trechos que favoreciam, em princípio, o seu discurso. A questão que eu quero compartilhar com vocês é que a gente precisa ter um amadurecimento com relação às nossas percepções. Não é porque alguém trouxe um artigo, seja lá de quem for, que pronto, se estabeleceu uma verdade. É extremamente necessário para o nosso amadurecimento que a gente faça um confronto do que está sendo dito nesses artigos, nesses livros, com dados, números e, nesse caso aqui, com os fatos históricos. É isso aí, galera. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, favorita e principalmente republica. E aguarde a parte 2. Abraço. Fui!